Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Tem rumores sobre Renan Lodge vindo ao Flamengo. Te conto mais sobre isso neste vídeo. E o José Boto rasgando o verbo sobre as possíveis saídas de Felipe Luiz e Pedro do Flamengo. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Boa tarde, gente boa. Está começando o Globo Esporte hoje. Quinta-feira é dia de Carioca contra Argentino também. Quartas de final também, só que da Libertadores, né? Flamengo e Estudiantes, esse jogo no Maracanã. Deixa eu conversar com o Ricardo Lai, que tá lá no Ninho do Urubu. Hein, Ricardo Lai, quais são as informações do Flamengo para esse jogo importante aí? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. E o Rossi que deu entrevista há pouco aqui no Ninho do Urubu, ex-jogador do Estudiantes, está projetando um jogo bastante físico contra os argentinos na quinta-feira e ele considera uma vantagem jogar a primeira partida em casa, no Maracanã, assim como aconteceu na fase anterior contra o Inter, né? 1-0, gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, aliás, está disponível para o jogo de quinta-feira, né? Melhorou aí das dores musculares. Outras possibilidades, o Jorginho. O Jorginho não está mais com dor na coxa esquerda, ele tinha um edema na coxa esquerda, trabalhou no campo, mas com os fisioterapeutas, né? Tem chance de jogar. Já o Alexandro é um pouco mais difícil. Ele não trabalhou com o grupo ainda, está se recuperando aí do problema na panturrilha esquerda, evoluiu bem, mas ainda é dúvida. O Varela que evoluiu melhor ainda, né, já não apresenta aquele quadro, né, de pubalgia e deve ir para o jogo. E esse é o time do Flamengo, treina aqui amanhã ainda no Ninho do Urubu, Escobar. Valeu, Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Um abraço para você, queridão. Você sabe... Oi, Renata, tudo bem? Muito bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Jogo Aberto. O Flamengo realizou um treino na manhã de hoje aqui no Ninho do Urubu, visando a partida contra o Estudiantes, que acontece na próxima quinta-feira no Maracanã. É o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. E para essa partida, a expectativa da comissão técnica é poder contar com alguns jogadores que não ficaram à disposição nos últimos jogos. Então vamos atualizar aqui a situação médica desses atletas. O lateral esquerdo Alexandro, ele já realiza trabalho com a fisioterapia, mas hoje não foi a campo, ficou na academia. Já o atacante Bruno Henrique, existe uma expectativa dele voltar a ficar à disposição do Felipe Luiz, ele que foi ausência na partida contra o Juventude lá em Caxias do Sul, porque fez um controle de carga, sentiu dores no treino de sábado. Jorginho com edema muscular na coxa e o Varela com um quadro de pubalgia seguem no departamento médico do Flamengo. Então essas foram as últimas informações do clube. A gente segue aqui no Ninho do Urubu, vai ter uma coletiva com o goleiro Rossi também por aqui. O Flamengo tem uma sequência intensa de jogos nesta semana, além dessa partida contra os Estudiantes que acontece nesta quinta. No próximo domingo tem um clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Renata. São altamente significativos. Altamente significativos. Olha só. O Flamengo é líder em tudo. É o primeiro em gols marcados, 47. É o primeiro em menos gols sofridos, apenas 10 em 22 jogos. É uma marca importante. Claro. Sofrer 10 gols em 22 jogos. É o primeiro em passes certos durante um jogo, 519. É o primeiro, a nossa produção trabalhou muito bem nisso. É o primeiro em jogos sem sofrer gol, 13 de 22. São marcas, talvez não tenhamos visto recentemente um time com todos esses números. Se vocês se lembram de alguém, você, por exemplo, você fez 80 pontos com o Cruzeiro quando foi campeão. Batia mais jogos. Batia um número maior de jogos. Teve um primeiro que fez 100 pontos que tinha... Eram 8 times a mais. 46 jogos é o número máximo. O Luxemburgo, em 2003, fez do Cruzeiro 100 pontos. Eram 8 jogos a mais. Isso. Então, essa coisa do ponto... Mas aí teria que ver o percentual, né? Essa coisa do ponto, não, mas esses números... Agora, Galvão, são impressionantes. Só falta um número. Você pega um time... Falta um número? Falta um número, que é fundamental, decisivo, quando eu falo em gestão. Poder econômico, que mais fatura,
que mais investe, o que vem planejando há mais tempo. Mas é um trabalho que vem sendo feito há anos. Há anos, então, mas o resultado está aí. Não tem nenhum time na frente que má de gestão. O Palmeiras é a mesma coisa, porque é um é outro. Está parecendo Barcelona e Real Madrid aqui no Brasil. E outra coisa, os 10 maiores públicos esse ano do futebol brasileiro são todos em jogos do Flamengo. Tem uma coisa interessante aí. Uma coisa mexe na outra. Galvão, Vou só dizer o seguinte, vamos tentar lembrar. Sem tentar poder lembrar econômico não se faz essa grande janela time. agora. Essa janela agora. Veio o Saúl, joga uma barbaridade esse espanhol, cara. No que ele joga aquela perna esquerda. Veio o Jorginho. O Jorginho. Seleção italiana. Alguém é titular da seleção da Itália, capitão do time, batedor de pênalti do time sem ser bom? E aí veio. Como é que é? Samuel. Tá jogando pela ponta. Samuel Lino. E o Carrascal. Mas olha o que os caras trouxeram. E vem para ganhar com salário europeu, Galvão. E olha Emerson Royal. E olha o banco. Emerson, o banco. Não, o banco quem definiu foi a Glenda Kozlov, porque o Flamengo não tem um banco, ele tem um sofá. Agora, Galvão, o interessante, que é o time que mais gols fez, que normalmente, quando o time ataca muito, toma mais gols. Né? Dentro da média. Que ataca, teoricamente, toma mais gols, porque fica mais frágil na defesa. Ele fez mais que todo mundo e toma menos que todo mundo. Mas também... Esse é o equilíbrio. É o seu equilíbrio. Para isso, você tem que tentar fazer mais dinheiro na venda do que na compra. Então, como ele tem um jogador titular da seleção uruguaia como lateral direito, ele traz o Emerson Royal, vendeu o Wesley para Roma. Então, como ele tem, trouxe o Saúl, trouxe o Jorginho, foi-se embora o Gerson, vendeu o Gerson. E assim faz dinheiro, porque foram jogadores vendidos. E tem os melhores patrocínios também, disparado. Flamengo. Os melhores patrocínios. Tem o patrocínio mais caro do futebol brasileiro. O Flamengo começou com Bandeira. É isso que eu ia chegar lá. Fale. Tinha um vice-presidente de finanças fantástico, ele tem um mercado financeiro, e ele foi lá e falou o seguinte aqui, olha, vamos trabalhar com esses números aqui, com esses percentuais aqui, o futebol só pode gastar isso aqui. Aí chegava lá, o Galvão, tem alguma coisa para receber? Tá bom, só posso pagar daqui a 60 dias, você passa lá e chegava lá, estava tudo certo. Então ele equilibrou as finanças do clube. Quando equilibra a parte que você está falando de gestão, as outras coisas vão acontecer. E ele privilegiou o entretenimento. Porque não existe grande negócio se você não privilegiar o entretenimento. O entretenimento, que é o futebol do Flamengo, faz com que se torne um grande negócio e ele vai atrás de patrocínio melhor, que todo mundo quer participar. Todo dia estádio lotado. Com respeito à participação no time, acompanhando da equipe, não é a primeira vez que acontece isso. Um dos melhores times do Flamengo foi o Andrade de Lizico, aquele negócio lá. Né? Tita, Lico, Nunes e Lico. Ali está o segredo. Você quer que eu escalo o time inteiro, não? Eu escalo, sim. Você quer que eu escalo o time inteiro? Eu escalo. Também a gente escala. Raul, Leandro, Marinho, Moser Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Pronto, só escalei o time todo. Quantos anos faz que esse time jogava? Foi campeão do mundo? Em 81, 91, 2001, 2011, 2021, 44 anos. Então, aí você fala aqui, para mim os gols, tudo isso aqui se resume àquilo ali, ó. 519 passes. Quando você tem passes, e tanto eu como o Tele, como o Zagallo, os treinadores mais antigos, nós privilegiamos muito passe. Passe é fundamental para o jogo de futebol. Quanto tempo você leva com o passe certo até chegar no gol do adversário? O Falcão nessa lista porque ele talvez tenha sido o jogador que virou técnico que mais deu o passe certo. Mas na real, antes de passar, tem que dominar, né? Dominar. Os dois principais fundamentos, saber dominar e saber passar. Tem dois processos que a gente fazia muito. Domina, tira e passa. Domina, são três toques. Dominar, tirar do meio das pernas e passar. Porque quando você domina mal, ela está no meio das pernas, você tira ela do meio das pernas e faz o passe. Esse é o segredo do futebol. E passa mal, recebe mal. E a outra é o seguinte, chama-se defesa boa, é aquela que o time tem posse de bola. Quando você tem posse de bola, você tira o adversário do teu campo e leva o adversário no campo dele, com posse de bola no campo dele, e você vai tirar o cara de perto do gol. Quando você toma muito pouco gol, não é porque você tem 3 zagueiros, 5 zagueiros, 10 zagueiros, não. É porque você tem um time que tem posse de bola no campo do adversário. E dá poucas E aí vem o passe certo, vem o controle de bola. Vamos ver os gols do Flamengo. Jogou aquilo que pôde, o Juventude, depois que o técnico, meu Deus do céu, o Carpini entrou, e que botou o Nenê para jogar de titular. E muita gente fica falando, o Neymar devia jogar lá perto da área, para não ter que voltar aqui atrás. O Nenê tá mais à frente, não corre atrás da bola, meu filho. Você tem 44 anos, pega ela e mete pros outros. E tá aí na briga para escapar. Tá com 21 pontos, o Vitória tem 22, a gente viu que Vasco
que Vasco Vasco e Santos tem 23 pontos. Deixa eu colocar mais, para a gente conversar aqui, colocar mais coisas. Vamos ver algumas coisas do Arrascaeta. Ontem eu fiquei sabendo de uma coisa que me impressionou. Ele está pertinho de entrar para a história do Flamengo. Você vai ver agora, Luxemburgo. Coloca aí para mim, por favor, os números. Como eu estou voltando a narrar agora, eu gosto de botar apelido. De Arrascaeta. É Dona Arrascaeta. Não é de Arrascaeta, é Dona Arrascaeta. Como colocaram agora no telão, ela é Dona Arrascaeta. Tô certo, Bodão? Muito certo. Então. Olha aqui. Em 2025, o perfeito. Ele tem 18 gols. Então ele já igualou a melhor marca dele no Flamengo, que foi em 2019 com o Mr. JJ, que ele fez 18 gols, o Flamengo ganhou tudo. Ele já está com 18 gols. Agora, isso aqui é que eu fiquei sabendo ontem. Ele tem 91 gols pelo Flamengo. Ele está a 3 de Narciso Odovalo, um grande ídolo do Flamengo, um grande ídolo do Fluminense, um argentino que jogava uma barbaridade, um grande jogador que marcou 94 gols com a camisa do Flamengo e é o estrangeiro a marcar o maior número de gols com a camisa do Flamengo. Faltam 4 para a Dona Arrascaeta passar e entrar para a história. O cara entra para a história. Nós estamos sabendo isso ontem, Estamos falando do meia, né? O Doval era um centroavante, vivia lá na frente. Então, tem muito valor. Da direita para o meio, de ponta direita para o meio. Esse número tem muito valor e ele vai fazendo história, porque ele saiu do Cruzeiro com 50 gols, é o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro com 50. Ele fez... Daqui a pouquinho, esse mês aí, ele faz mais 3 aí, passa o Doval. Então, assim, é muito significativo. E um outro dado, ele fez 18 gols já esse ano, com 9 ou 10 jogos a menos do que 2019, que prova que 5 anos depois ele está em belíssima forma, voando e uma forma de artilheiro de novo. Ele então ontem, tá muito bem. Aos 39, 38 do segundo tempo, ele da intermediário do Flamengo, saiu correndo atrás do jogador de Juventude, deu um carrinho. Tá muito bem ele, nossa. Na outra intermediária. Os números dele são impressionantes. Você sabe muito bem. Você nasceu no Flamengo. Representação do clube é uma coisa fantástica, para o jogador e para o clube. Né? Você chegou a pegar o Doval lá? Jogamos a final de 72 juntos, fomos campeões juntos em 72. Então, foram campeões juntos. Fomos campeões juntos. Porque depois você tinha que marcar ele, né? Ele vinha pela direita e você tinha que marcar ele no Fluminense. E ele dava pancada no zagueiro, ele era mal pra caramba, que centroavante. Ele batia. Batia no zagueiro, nunca. Um jogador argentino. Jogador argentino goleador, a torcida era apaixonada por ele. Pelo cabelo grande. Você sabe que ele era um tipo Renato Gaúcho. Doval era. Cabelo comprido, vivia em Ipanema, sabia viver, paquerava aqui, tomava um negocinho ali. Bom vivan. Era isso. E fazia gol. O que me surpreende assim, pro Mauro, só um dado, assim. Se você pegar os meias, tem muito mais meia artilheiro de que meia atacante. Os meia, Pelé foi um meia que chegou, fez mais gol no mundo. Maradona, Messi, Zico, Cruyff. Então, os meias que entram na área, eu fico muito preocupado quando... Por exemplo, esse jogador do Cruzeiro, eu gosto muito, o Canhotinho. Por quê? Porque ele joga... Todo meia talentoso hoje, ele bota pro lado de campo. Aquele do Cruzeiro joga por dentro. Ele serve os colegas dele, ele faz gol, ele finaliza. Então, por que tem que botar o cara pro lado quando o cara é talentoso? O Arrascaeta é um jogador de meia que entra na área constantemente. Você vê que ele faz muito gol de dentro da área, porque ele entra na área. Sim. O Zico entrava na área, o Rivelino entrava na área. Pelé entrava. Meia tem que entrar na área, é mais um jogador. Ontem o nosso repórter André Hernan entrevistou o Arrascaeta e entrevistou o Emerson Royal, porque fez o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Aí, no fim, ele perguntou assim, Emerson, você fez um gol, o cara faz gol todo dia. Pergunta pra ele como é que é pra fazer tanto gol assim. Aí o Emerson Royal falou, como é que é? A resposta do Arrascaeta, entra na área. Sim, claro. Resumiu bem. Esse jogador que vocês falaram aí, que há 2 programas aqui, para trás aqui, eu disse que acho que ele tem que ser convocado. O senhor tem que olhar para ele, que é esse Matheus Pereira. A jogada que ele fez aí, não sei se vocês notaram, ele meteu uma janelinha no cara, driblou para dentro, chutou. Ele tem velocidade, ele tem arranque, velocidade, ele finaliza bem e ele vem atrás para marcar. Esse cara aquele meia do Chelsea faz muito isso, aquele meia do Chelsea entra na área demais e finalizando. É importante isso aí, é muito importante você ter, não o centroavante, você ter os meias que entrem na área. E queria mostrar também a importância
desse trabalho do Flamengo, falando dos jogadores, do Felipe Luiz, do trabalho que ele faz, técnico novo. Acho que deu uma resposta fantástica, porque recebeu uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, que paga muito dinheiro para substituir o Mourinho, não era qualquer um, e disse: não é o momento, eu tenho um projeto aqui, são meus parceiros, joguei com eles, tenho um projeto aqui, vou até o fim com esse projeto, tenho meus sonhos. Ele numa entrevista que me deu, no programa no YouTube, no canal do YouTube, ele disse assim, eu perguntei: qual é o seu sonho? Ele disse: eu sonho com a orelhuda toda noite. Porque no Atlético de Madrid, ele chegou a 2 finais, uma delas eu estava fazendo o jogo, ganhava de 1-0 do Real Madrid, tomou um empate num gol de cabeça. Sérgio Ramos. Do Real Madrid. Sérgio Ramos. Do Sérgio Ramos, aos 47 do segundo tempo, aí o time murchou, no Real Madrid fez 2 gols na prorrogação. E o outro cara perdeu nos pênaltis. Então ele soube que... Porque muita gente, opa, aparece um contrato com dinheiro desse tamanho, lá vou eu. Isso aí chama-se gestão de muito carreira. Bacana. Galvão, isso é gestão de carreira, tá perfeito ele. Você tem proposta, está num clube, você tem proposta de outros, mas você tem que terminar o trabalho, consolidar o seu nome. Ele precisa consolidar o nome dele do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai chegar na seleção brasileira e que ele vai para o futebol europeu, porque a carreira dele foi no futebol europeu e ele está fadado, está certíssimo para daqui a pouco estar num grande clube de futebol europeu e poder ganhar uma Champions. Ele tem um foco, ele tem um objetivo. Gestão de carreira. O caminho muito provavelmente vai ser pelo Atlético. Vai ser pelo Atlético de Madrid. Aí eu tenho porque o Simeone está lá há 22 anos, ele vai sair. Mas a cara, o jeito dele. Mas não é o Aí jeito tem um dele. grande problema aqui. Atlético Madrid, com todo respeito ao Atlético Madrid, para ganhar Champions Real Madrid, Barcelona, é outros patamar. Para entrar na Europa. A visão dele, sabe o que é? Espanha e Inglaterra. O estilo dele também não é para isso, né, Luiz? E quero mostrar um pedaço do trabalho dele para a gente mudar para o Palmeiras, que conseguiu uma grande Então, vou dar goleada. o número dele antes de você mostrar ele falando, já que estamos falando. Até por isso, quem mais fez pontos do jeito que é o campeonato. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante para poder o YouTube entender e recomendar para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, porque assim, sempre que sair um vídeo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Flamengo, beleza? Rapaziada, história de cinema aqui para contar para vocês resumidamente, rapidinho. Renan Lodge saiu vazado lá da Arábia Saudita, fez o treino ali na miúda, só que na surdina ali, ele fretou um avião aqui para o Brasil, tá em Curitiba agora, tudo isso para fugir dos holofotes. Ele já fez a rescisão dele com a Al Hilal, porque não estava sendo inscrito no campeonato, não estava sendo utilizado, e aí o nome dele começou a ser ventilado dentro do Flamengo. Peguei aqui a notícia do portal do Gazeta do Urubu. E aí eu vou trazer aqui para vocês essa novidade e esse rumor aí que envolve o Renan Lodge e o Flamengo. Renan Lodge fica livre no mercado e lateral tem nome sugerido no Flamengo. O futuro de Renan Lodge voltou a ser pauta no futebol brasileiro depois de sua saída conturbada do Al Hilal da Arábia Saudita. O lateral de 27 anos reincidiu unilateralmente o seu contrato, alegando ter sido impedido de atuar no Campeonato Saudita. Em resposta, o clube anunciou que pretende tomar medidas legais contra o jogador. Livre no mercado, Lodge rapidamente foi especulado em times brasileiros, mas o Flamengo não pretende entrar na disputa. A diretoria entende que o elenco já está bem servido na lateral esquerda e que não há necessidade de reforço para o setor neste momento. O técnico Felipe Luiz atualmente conta com Ayrton Lucas e o titular consolidado Matias Vinha como alternativa imediata. Além disso, Alexandre está em fase final de recuperação e deve ampliar as opções do treinador em breve. E o que pesou também foi a questão financeira, que outro ponto que influenciou na decisão de não avançar nas negociações é a questão financeira. Renan Lodge tem um histórico de salários altíssimos e elevados desde passagens por Atlético de Madrid, Nottingham Forest e Al Hilal. E investir em um jogador com esse perfil é visto pela diretoria desnecessária como o atual momento do clube.
E aí, o que você acha, torcedor? Você acha que o Flamengo, mesmo assim, deveria investir na contratação, mesmo que seja um salário elevado? Tá bom, já chega de lateral, tá bem servido? Eu quero saber a sua opinião, beleza? Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.